Bom, pessoal, boa tarde. Então, hoje a gente está prosseguindo com nossa terceira jornada internacional de análise do discurso e psicanálise. E agora a gente tem isso que eu e o Marcos, na verdade a ideia foi do Marcos, né? Esses eventos, quando a gente organiza, a gente chama pessoas por quem a gente está interessado pelo pensamento e pessoas por quem a gente, digamos assim, que a gente já conhece, tem uma familiaridade com o pensamento e, além disso, tem relações institucionais, de afeto, enfim. E depois você tem que montar o programa desse evento, né? E num certo momento, eu e o Marcos, a gente estava montando o programa e a gente falava, bom, seria legal a Cristiane Dias falar agora. Eu falei, é verdade. Estava pensando também da Sueli falar. Eu não sei, mas eu falei, mas Marcos, como é que a gente faz conferência 1, 2 e 3? Como é que a gente faz isso, né? E o Marcos disse, não, conferência a 3 vozes, né? Isso resolve o nosso problema e a gente chama quem a gente quer, né? Então ficou com esse título, que para a gente também é uma novidade, que é Conferência a 3 Vozes, que são 3 colegas muito queridas, que a gente queria ouvir nessa terceira edição do evento, e que eu vou apresentar rapidamente para a gente passar a palavra para elas, justamente. Aqui, então, na ponta da mesa está a Sueli Aires, que é psicanalista e professora adjunta no Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Tem graduação em Psicologia pela UFBA também, e mestrado e doutorado em Filosofia aqui pela Unicamp, e pós-doutorado em Estudos Psicanalíticos pela UFMG. É professora tutora na Residência Multiprofissional em Saúde, do UFBA, e atua nos grupos de pesquisa Filosofia e Psicanálise e IATO, Psicanálise Clínica e Política, que você coordena, né, Sueli? É membro do Conselho de Psicanálise da Bahia e membro fundador do Centro de Pesquisa Outrarte, Psicanálise entre Ciência e Arte, que é um centro de pesquisa aqui do IEL. E faz parte do grupo de sustentação do GT de Filosofia e Psicanálise da ANPOF. A Cristiane Dias, que está aqui ao meu lado, ela é pesquisadora do Laboratório de Estudos Urbanos, o LabEURB, né, do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade aqui da Unicamp. O evento é organizado pelo IEL e pelo LabEURB, né? É docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Divulgação Científica e Cultural e da especialização em Jornalismo Científico. É docente colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Linguística do IEL. Parece que isso vai mudar, né? Vai ter uma permanência aí, parece, né? É membro associado do Laboratório Pleia, de Paris 13, e é coordenadora do NUDECRI, que é o Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da Unicamp. E online, infelizmente, mas ao mesmo tempo a gente está feliz que ela pôde participar, que ela pôde estar aqui com a gente, é a Betânia Mariani, que é professora titular do Departamento de Ciências da Linguagem da Universidade Federal Fluminense. É especialista em análise do discurso e em história das ideias linguísticas e tem como principais áreas de interesse o discurso político, o discurso jornalístico, políticas linguísticas e a discursividade no testemunho. Ela é bolsista de produtividade científica do CNPq e bolsista cientista do nosso estado pela FAPERJ, e ela é também presidente da Associação Brasileira de Análise do Discurso, né? Então a gente está muito feliz de ter essas 3 pessoas aqui hoje. E a gente vai começar pela Betânia por razões, na verdade, técnicas, né? Como ela está online, então para evitar qualquer problema a gente começa por ela. E a palavra está contigo, Betânia. Muito obrigado por ter conseguido estar com a gente hoje, viu? Valeu, Lauro, obrigada também. Me desculpo com a plateia e com os colegas na mesa. Enfim, desde que o Lauro mencionou a ideia desse encontro, né, trazendo a questão do mal-estar ambiental, eu acho que tem 1 ano que ele comentou isso comigo uma primeira vez, eu falei, nossa, cara, eu quero falar sobre o Chico Mendes, né? E então cá estou, né, vim para falar um pouco sobre o Chico Mendes. O meu texto se chama Chico Mendes em meio ao mal-estar amazônico. Tem a ver com o meu mal-estar, né, também, não é sempre, né? E, enfim, mas antes de passar para o texto, queria super agradecer o convite. É uma honra estar no IEL de novo, um lugar
né, 13 anos aí de tanto estudo, tanta formação, então é sempre bom voltar, estar com a Cristiane Dias mais uma vez, com você próprio, Laura, e com a Sueli, que eu conheço de texto e de nome, mas não presencialmente. Numa outra ocasião, né, Sueli, quem sabe a gente consegue se encontrar, né? Eu vou dizer para vocês que esse meu texto ele é muito maior, ele, sei lá, tem umas 15 páginas, e eu precisei fazer muitos cortes nele, então cortes sempre são problemáticos, né? Mas o texto ele apresenta 3 eixos de discussão em torno da constituição de memória discursiva e questão político-ambiental da Amazônia. O primeiro eixo se refere ao modo como a Amazônia é denominada, produzindo como efeito silenciamentos de discursos da própria Amazônia. O segundo eixo pretende conceituar, tendo em vista a questão ligada à memória e à alteridade, o que foi chamado de pequenos tesouros significantes. E o terceiro eixo é um brevíssimo gesto de análise visando compreender a violência que se volta sobre a estátua do Chico Mendes, memória encarnada numa praça na cidade de Rio Branco, no Acre. Eu pediria, se fosse possível, que alguém projetasse os meus slides. Eu não tenho muitos slides, não, eu vou ler o meu texto, mas é que exatamente o primeiro slide, ele tem 2 epígrafes, que eu vou só mencionar, eu não vou ler, eu vou lendo, e aí quem quiser vai lendo as epígrafes, né? Uma é justamente do livro Todos os Nomes, do Saramago, né? Em que o Saramago fala, né, desse senhor José que circula, né, numa biblioteca, num acervo, num arquivo, enfim, e que ele vai precisar de um fio de Ariadne para sair dali de dentro. Não entrou ainda, não. Entrou? Ah, tá, é ali, né? Isso, né? Atou uma ponta do fio ao tornozelo e avançou para a escuridão. E a segunda epígrafe é um trechinho da música do Gilberto Gil, Extra, né? Quando o Gil canta: eu, tu, mundo, no fundo, tememos por nosso futuro. E todos os santos, valei-nos, livrai-nos desse tempo escuro. Então tem uma, né? O Saramago fala ali do avanço, né? Com o fio de Ariadne para a escuridão, e o Gil, né? Pede aí, livrai-nos desse tempo escuro. Então eu vou lendo para não perder tanto tempo, tá? Pensar em discursos da Amazônia, refletir sobre as muitas Amazônias, as quais, em sua diversidade e desigualdade, são apagadas, silenciadas e também resistem. Para o gesto de escrever no plural discursos da Amazônia, necessário se faz mobilizar uma interdiscursividade heterogênea, contraditória, sem ponto de origem, obscura na maior parte da memória já constituída oficialmente. Uma memória que, no fio dos dizeres do passado, denominava a Amazônia como um vazio geográfico. No efeito de sentidos dessa expressão, vazio geográfico, as terras eram significadas como virgens, desabitadas ou abandonadas. Ainda em seus efeitos, discursos desse processo de significação para vazio geográfico recaíam e ainda recaem sobre povos indígenas com suas línguas e culturas, muitas vezes designados por alguns antropólogos e historiadores como, eu cito, sociedades frias ou sem história. Retomando nosso gesto de reflexão sobre a colonização linguística, podemos pensar em uma relação de sentidos entre esse modo de chamar a Amazônia como vazio geográfico e os povos indígenas significados como primitivos ou esvaziados de civilidade linguística, religiosa, social ou legal. Ou ainda, fazendo deslizar sentidos, os efeitos desse vazio imaginário projetavam sombras sobre os ribeirinhos, as comunidades quilombolas, os seringueiros, os imigrantes brasileiros, os estrangeiros e tantos outros que lá habitam. Os efeitos da construção imaginária desse vazio recaem tanto sobre a terra quanto seus habitantes e sobre suas línguas. Ainda, seguindo, né, resumindo aqui para vocês, mas a gente vai encontrar de outro lado maneiras de chamar a Amazônia como inferno verde, rainforest, Amazonie, né? Termos e expressões que significam pelas posições inscritas em discursividades colonialistas e neocolonialistas, ou seja, em processos discursivos que, pelo funcionamento das línguas de colonização, como diz Orlandi em Terra à Vista, né, se apropriam de uma terra e de sua gente. O vazio foi sendo preenchido por levas históricas de colonizadores brancos que estariam condenando a Amazônia a desaparecer
engendrando uma terra que se encontra em um processo de devir catastrófico, dada a cobiça globalizada do extrativismo da borracha, do agronegócio com suas pastagens e gados, dos donos do garimpo e dos traficantes de drogas. Na projeção dessa desastrosa memória do futuro, convivem iniciativas várias que vão desde negócios totalmente escusos, mas com alguma aparente legitimidade, a iniciativas que visam conciliar exploração sustentável, né, leia-se o agro, como a defesa dos saberes de populações tradicionais. Em resistência é uma Amazônia indígena em aliança com outros povos da floresta e em diálogo com pesquisadores urbanos que permanece no confronto, estabelecendo fronteiras socioespaciais. Lembrando Paul Henry, em sua afirmação de que não há fato ou evento histórico que não reclame sentidos, muitos foram os eventos históricos que reclamaram sentidos para o que denominamos Amazônia. Na reflexão que aqui proponho, penso no trabalho de vida de Chico Mendes e na denominação Povos da Floresta, que é uma formulação dele, Chico Mendes. Coloco em foco, sobretudo, a estátua construída e inúmeras vezes derrubada em uma praça em Rio Branco, como caminho para produzir uma reflexão sobre os confrontos mortíferos que marcam diferenças e desigualdades profundas na historicidade da região. Mas nada é assim tão simples. Este texto, como tantos outros, começa antes, em um ponto não exatamente detectável. Faço essa afirmação retomando Orlando, que chama a atenção para essa impossibilidade da origem e de uma completude dos dizeres ou da memória. A memória não é estática, mas sempre sujeita a ressignificações, rearranjo, reacomodações. Quando trabalhamos na perspectiva do interdiscurso e do processo de subjetivação, mexemos em redes de significantes que abriram caminhos para processos de interpelação e identificação, ou, como compreendemos, lendo Pechet, lendo Orlando, processos de assujeitamento ao significante, aos sentidos, que estão nos fundamentos do aparelho psíquico e da constituição da memória, processo de assujeitamento ao significante e aos sentidos que estão nos fundamentos do aparelho psíquico e da constituição do esquecimento, memória. Assim, talvez por um caminho de historicização de associações significantes, seja possível minimamente trabalhar com o desejo que moveu a escrita desse texto sobre a Amazônia, o qual traz como foco o trabalho do Chico Mendes e a vicissitude de sua estátua. Numa pequena tentativa de historicizar esse percurso, pode ser interessante fazer um brevíssimo desvio pelas lacunas da memória, no que faz retorno de modo inesperado e que acabou me fisgando para a escrita. Vejamos. Então, quem me conhece sabe que eu gosto muito de trabalhar com arquivos, acervos, enfim, né? O que quer dizer que eu também faço os meus pequenos arquivos, meus pequenos gestos de construção de arquivos, né? E nisso eu tenho há anos, né? Já me mudei aqui no Rio de Janeiro várias vezes de endereço, mas algumas caixas seguiam comigo e caixas que eu sabia que tinham coisas ali, mas eu não abria. Pequenas caixas, né? Até que a última vez eu me mudei para o apartamento de onde eu falo agora para vocês, né? E resolvi, vou abrir logo isso, fazer uma limpeza, o que eu jogo fora, o que eu guardo, né? A arrumação de tais guardados, dessa vez, né, me levou a abrir tais caixas e pacotes meio esquecidos, produzindo uma descoberta também, né, entre aspas, de papéis variados. Dentre tais papéis, um pequeno cartaz de mimeógrafo dos tempos da graduação, 1978 a 82, estampava a frase, salvem a Amazônia. Surpreendida, uma vez que, se não estivesse entre meus guardados, eu nem me daria conta de que salvem a Amazônia já havia sido enunciado e circulado nos anos 70 do século passado, segui nas pegadas desses fragmentos materiais de memória. Também um livreto que eu encontrei, intitulado Chico Mendes, O Testamento do Homem da Floresta, e meu relatório de viagem de pesquisa sobre a língua Puianaua, né, em Rio Branco, no Acre, apareceram em meus guardados, dando um testemunho silencioso de alguns dos meus interesses entre o final dos anos 70 e os anos 80 do século XX. Não lembro o momento em que o livrinho sobre Chico Mendes chegou às minhas mãos. Chico Mendes era seringalista e sindicalista, além de ter sido um dos pioneiros do movimento ambientalista em defesa da Amazônia. Ele foi assassinado em dezembro de 1988. Em janeiro de 89, viajei para o Acre com financiamento do CNPq para trabalhar com essa língua indígena, né, a língua Puianaua, mas também para trabalhar com o movimento indígena, né,
fazendo um trabalho na Comissão Proíndio, em Rio Branco, junto com matemáticos, etnomatemáticos e tal. Essa miríade de acontecimentos históricos, sociais e pessoais, aqui tecidos e relatados na materialidade do simbólico, né, e que fazem retorno, e que resultam, né, desse encontro com papéis que eu descrevi acima, né, esses folhetos, produziam um efeito particular no que me era possível lembrar em meus esquecimentos. Lembrava do caminho do aeroporto até a cidade de Rio Branco, não tinha árvore. Eu achava uma coisa estranhíssima. Eu falava, estou na Amazônia, cadê as árvores? Né? E coisas no gênero. Né? Então, um choque de imaginários em 1989, quando eu vou para lá pela primeira vez. Né? Então, eu chamei esses encontros descobertas, né, que evocam pontos de esquecimento-memória, a partir de uma vida material passada, os folhetos, o relatório, o livreto e algumas fotografias, de pequenos tesouros significantes. E tomo aqui significantes de modo opaco e equívoco, pois nessa expressão, pequenos tesouros significantes, o termo tanto remete para o conceito de significante, o que não tem sentido, quanto para algo que é significativo, que chama a atenção, que fisga. E o que fisga produz muitos efeitos. Tesouro do significante é uma expressão que toma emprestada de Lacan, sobretudo dos seus textos iniciais, né? Tanto Função e Campo, até os seminários, né? Até o seminário 5, mais ou menos, né? Fazendo um pequeno gesto para reterritorializar o tesouro do significante discursivamente aqui nesse texto. Em Lacan, o tesouro do significante é o lugar do outro, o grande outro, o simbólico como instância da lei, da cultura e também do campo da linguagem. Mesmo Lacan tendo reformulado esse conceito de mais de uma maneira ao longo do seu ensino, mantém-se a questão da alteridade, ou seja, mantém-se uma diferença pela grafia. Um outro, um semelhante, outrinho, e um grande outro, campo do inconsciente estruturado como uma linguagem. Lembrando a premissa da psicanálise sobre linguagem como condição do inconsciente, o campo do outro, tesouro de significantes, é não todo, ou seja, ele é grafado como uma barra na diagonal, representando uma falta fundamental no campo da cadeia significante. A falta é estrutural. O outro pode ser pensado, outro grande, né, como uma espécie, pensemos assim, de um repositório faltoso, no qual funciona a cadeia significante em seu movimento metaforonímico, ou seja, tesouro metonímico, e aí é uma expressão do Lacan, no seminário 5, em seu deslizamento e combinações significantes elididas, sendo interrompido pelo empilhamento, de novo uma expressão do Lacan, das metáforas, do tesouro das metáforas, que operam por substituições metafóricas em estado latente. Discursivamente, Péchet retoma Lacan na sua fórmula consagrada do inconsciente como lugar do outro, e Péchet vai dizer assim, ele cita, eu cito, né, o Péchet, aspas, né, cadeia do significante que comanda tudo que vai poder se presentificar do sujeito. Para, em seguida, Péchet desloca e inclui e do sentido, acrescentaríamos. Isso é do Péchet, né, no Semântica e Discurso. Em Péchet, o outro, grande outro, é aproximado, então, do interdiscurso e engendra o fio do discurso. O grande outro, na análise do discurso, está na constituição do sujeito e, assim como Péchet e Orlandi, né, é irrepresentável. Está no tecido, no fio do discurso, mas o sujeito do discurso não se dá conta dessa determinação pelo grande outro. Uma relação aqui com a memória, eu não posso pular, mas assim, também da Orlandi, trabalhando com o texto do Curtini, o interdiscurso ganha contornos quando é aproximado da ideia da memória discursiva, que todos aqui conhecem, eu não vou definir, né? Mas para a autora, a memória discursiva também é irrepresentável, é não cronológica, mas tem historicidade, na qual fala a sociedade e também, eu cito ela, a autora, eu cito a Eni, uma voz sem nome. Essas reflexões me levam de volta para teorizar de modo mais consistente o que teria se desencadeado subjetivamente quando dei de cara com esses pequenos tesouros significantes, que provocaram mal-estar, encontro-descoberta, em meio ao esquecimento na memória. Qual o lugar da historicidade do inconsciente aí? Aí, dando um grande pulo aqui no texto,
Imersa, então, nos furos e esgarçamentos estruturantes da memória, e aí eu vou pedir, se puder passar o próximo slide, isso, deixa esse aí, não tem problema não. Imersa nos furos e esgarçamentos estruturantes da memória, no que há de sintomático nesse movimento, do esquecer e guardar e deslocar e lembrar diferente, tornar a esquecer, relacionados à opacidade dos pequenos tesouros significantes, me dei conta de como havia sido marcada tão intensamente por tal viagem ao Acre em 1989. Sobre essa intensidade, fiz uma leitura a posteriori, durante uma visita em janeiro de 2025, portanto, desse ano, a uma exposição no Centro Cultural do Banco do Brasil sobre a década de 80, intitulada Fulgaz, Artes Visuais nos anos 80. Lá tinha tudo que foi produzido nos anos, tudo estou exagerando, mas muito do que tinha sido produzido em termos de artes, música, enfim, programas de televisão, cinema dos anos 80. E lá, mais uma vez, e para mim inesperadamente, porque eu não lembrava, reencontro Chico Mendes. E reencontro Chico Mendes é a comoção nacional e minha, que foi o seu assassinato. Então, vocês estão vendo aí nesse slide, né, é um cartaz da época, né, Aliança dos Povos da Floresta. Esse cartaz circulou, né? Eu me lembro de ter visto esse cartaz nos anos 80, né? E vejam que isso é um movimento do Chico Mendes, né? Pode passar mais um slide. Ali tem, vocês vão ver um outro, se passarem um outro slide seria bom. Vocês vão ver esses outros tesouros significantes aí que eu estou falando, né? Que estão nessa dispersão. Né? Então, o dar de cara com tais pequenos tesouros significantes, tanto esses iniciais, pode passar mais um slide, não tem problema, tanto, né, os momentos iniciais, né, de eu abrir os meus guardados, quanto em janeiro de 25, né, tanto me remeteu para um tempo da juventude acadêmica e militante, quanto me espantou por sua atualidade. Boa parte da floresta que vi sendo incendiada nos anos 80, o avião voava e a gente via mesmo a fumaça. Era tanta fumaça que o avião às vezes não podia pousar, né? Essa floresta que vi sendo incendiada nos anos 80 é agora um imenso espaço, agora sim, vazio, tomado pelo agronegócio com pastos e plantações de soja. De novo, um grande pulo aqui no meu texto. A publicação de livros e documentários com vários testemunhos de seringalistas, indígenas e ribeirinhos que lutaram com Chico Mendes, a inauguração de uma estátua e a criação de um site memorial visam impedir o esquecimento histórico da força do trabalho social e político desenvolvido pelo seringalista. A forte presença dessa ausência se faz escutar nas palavras de Gumercindo Rodrigues, que foi o advogado dele e que dá uma entrevista, dizendo assim: ele não está morto. Se estivesse, a gente não estaria aqui falando sobre as ideias dele. No site na primeira página do site do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, além de fotos, notícias variadas, blog, blá, 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 né, a gente lê assim, eu cito, no começo, é uma frase do Chico Mendes, é um testemunho do Chico Mendes. No começo, pensei que estava lutando para salvar as seringueiras. Depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. Fecha aspas. Como liderança do movimento de resistência, Chico Mendes denunciou para o Brasil e para o mundo sentidos e praxes dominantes na Amazônia. Fazer furos na hegemonia e esgarçar sentidos. Isso, como nos diz Lagasse, é resistência simbólica. Se, por um lado, aqueles pequenos tesouros significantes faziam parte de um percurso singular nos meus caminhos e descaminhos na história social e política, por outro, me senti convocada, então, a trabalhar alguns fios dessa memória. Seguindo adiante no questionamento sobre a tensão desse esquecer, lembrar, esquecer, sobre esses esburacamentos que muitas vezes, o tempo todo, se mostram como enigmas constitutivos da nossa história e da nossa subjetivação, puxa um fio para a tensão do esquecer, lembrar que se tece na história brasileira, pensando no gesto de interpretação que envolve especificamente a destruição das marcas de memória. À moda de Ariadne, para não me perder no labirinto de uma história social que parece estar sempre se perdendo da própria memória, trouxe então a estátua de Chico Mendes. Os nomes próprios Chico Mendes, Comissão Pro-Índio, Conselho Nacional de Seringueiros, União das Nações Indígenas, dentre outros,
hiperonimicamente reunidos na expressão Aliança dos Povos da Floresta, se puder voltar lá para aquele cartaz da Povos da Floresta, União dos Povos da Floresta, entram aqui puxando o fio de lutas que começam bem antes, mas que talvez, com diferença em relação à história mítica, não tenham levado à saída do labirinto. Os caminhos da linguagem política, do ódio, da ofensa, no cotidiano, mas sobretudo em tempos extremados, são aqueles que atuam na política de silenciamento, né, conforme Orlandi, não reconhecendo a alteridade, a democracia, os direitos, a solidariedade. Deslocam sentidos na luta política cotidiana, produzindo efeitos que exacerbam os preconceitos e exclusões, os mais variados, estimulando ofensas, discriminações. Eu digo que isso, né, são caminhos trilhados no que eu chamei de língua de pedra, uma língua que impede a fluidez, os deslocamentos, as relações de contradição, de antagonismo, de aliança entre sentidos. É a língua do cala-boca, é a língua da ofensa, a língua de pedra. Lembremos, então, que Paulo Freire e Marielle Franco, por exemplo, também lutaram contra minotauros, tecendo seus fios para sair do labirinto. Chico Mendes também. Digamos que na língua de pedra, o fio simbólico de Ariadne no labirinto dos esquecimentos sociais e amazônicos é rompido por hegemonias agropecuárias e outros interesses, que impedem disputas, polêmicas e argumentações e contra-argumentações. Enunciar a partir da língua de pedra é manter a ofensa acesa, mesmo contra os mortos, como Paulo Freire, Marielle e Chico Mendes. Aí, de novo, um grande salto. Aí eu já estou caminhando para o fim. Mais recentemente, né, e portanto, recentemente mesmo, entre 3 e 6 de outubro agora, né, eu estive no Acre novamente, né, para participar do ENAMPOL, 39º ENAMPOL, né, o encontro da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Letras e Linguística, que se realizou na Universidade do Acre entre os dias 3 e 6 de outubro. E aí fui visitar a estátua em homenagem a Chico Mendes na Praça dos Povos Indígenas. Aí agora você pode ir pulando que a gente vai chegar na estátua, pode deixar a estátua lá. Estive na praça pela manhã, fiz fotos e fui observada por algumas pessoas que estavam sentadas em bancos nas calçadas. Assim, estavam comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa em pé. Chico Mendes, com um movimento de quem dá um passo adiante, vestido com calça jeans azul e camisa branca, parecia mais envelhecido do que nas fotos que dele vi. Na praça, pode passar a próxima, que eu acho que aproxima mais. Na praça, sapatos marrons empoeirados, com a cor da terra de outrora e a de agora, assinalavam no meu imaginário uma caminhada que não havia acabado. Pesquisando sobre a estátua, descobri que ela havia sido derrubada e reerguida muitas vezes, que as mãos haviam sido arrancadas e refeitas, que a língua de pedra não se limitou só a falar, a ofender. Chico Mendes bem que poderia estar com o fio de Ariadne em mãos. No entanto, esses que praticam a língua de pedra atuam como pedras, apedrejando e destruindo tudo que não é espelho. No gesto de arrancar as mãos calejadas do seringueiro, estaria o horror à diferença? No entorno da estátua, não encontrei nenhuma placa explicativa, nenhum texto, nenhum nome, nenhuma data. Entendi que a praxis política dos que reprimem os processos de resistência dos movimentos sociais não é mesmo para ser menosprezada, pois além de assassinar e manter as ofensas aos que se foram durante a luta, estes repressores atacam e tentam destruir qualquer vestígio de memória. Querem colocar no anonimato, no esquecimento, no silenciamento. Porém, é bom contar. Enquanto eu circulava pela praça e fazia fotos da estátua de Chico Mendes, uma moça que fazia um lanche em pé me observava de longe. Quando saí da praça e me virei para trás para dar uma última olhada, lá estava ela, essa moça, ainda lanchando, de frente para o Chico, esquadrinhando atentamente o que eu havia olhado. O que ela olhou, o que ela viu, não sei. Nas lutas por determinados sentidos e pela inscrição na memória histórica, nunca se sabe o que pode promover laço social no movimento da história e dos pequenos tesouros significantes. Obrigada. Obrigado, Betânia. Eu passo a palavra agora para, não sei quem será, a Cristiane Dias. Obrigado, Cris. Eu vou cumprimentando a
a todas e todos. Agradecer também ao Marcos e ao Lauro pelo convite para estar aqui, dizer que é uma grande honra fazer parte dessa mesa, né? Com a Sueli, com a Betânia, e dizer que foi desafiador, acho que é preciso dizer também, foi desafiador trabalhar essa temática, né? Tentando articular com as coisas que eu faço, né? Com o meu trabalho. Mas foi também muito gratificante, né? Foi desafiador, mas acho que tem uma compreensão, né, das questões com as quais eu mesma trabalho, né? Sob uma outra perspectiva, que é a perspectiva justamente, né, que propõe essa mesa, né, de pensar a rebeldia, a revolta, né, nesse contexto, né, de catástrofes climáticas, né? Então, queria agradecer também ao Marcos e ao Lauro pela oportunidade, né, de ter trabalhado, né, questões que no dia a dia normalmente talvez eu não trabalhasse. Então, eu vou começar aqui a leitura do meu texto e eu começo com... Pode passar o primeiro slide para mim? Esse, pode deixar. Então, eu começo... Eu organizei minha fala em 3 blocos que vão abordar um pouco aquilo que propõe, né, o título da mesa. E o primeiro bloco é a revolta. E eu não poderia começar essa fala, né, com esse tema de outra forma, senão com o Péchet. E aí eu trago o Péchet, né? Se você quiser, por favor, colocar já o próximo. É uma citação longa, então eu coloco aí, né? Se na história da humanidade a revolta é contemporânea à extorsão do sobretrabalho, é porque a luta de classes é o motor da história. Daí o primado prático da luta de classes, de que não há dominação sem resistência. É preciso ousar se revoltar. E se em outro plano a revolta é contemporânea à linguagem, é porque sua própria possibilidade se sustenta na existência de uma divisão do sujeito inscrita no simbólico. Daí o primado prático do inconsciente, de que ninguém pode pensar do lugar de quem quer que seja. É preciso suportar o que venha a ser pensado. Isto é preciso ousar pensar por si mesmo. Parto dessa reflexão de Péchet em seu texto Só a Causa daquilo que Falha, ou O Inverno Político Francês, início de uma retificação, por entender com o autor que a revolta é contemporânea a um sistema de exploração e é contemporânea à linguagem, pela qual a falha no ritual ideológico é possível, produzindo outras formas de aparição fugidias, e aqui também é o Péchet falando, produzindo outras formas de aparição fugidias de alguma coisa de uma outra ordem, vitórias ínfimas que no tempo de um relâmpago colocam em xeque a ideologia dominante, tirando partido de seu desequilíbrio. O pensamento de Péchet dá o tom da minha intervenção aqui, porque ele coloca a revolta no interior do problema da luta de classes e do processo de exploração do trabalho e da linguagem, e que me permite pensar a rebeldia e a revolta em tempos de catástrofes climáticas, o tema dessa mesa, dessa perspectiva. Ou seja, do interior de um sistema de exploração de recursos da natureza, mas também da força do trabalho humano. O que inúmeros estudiosos já demonstraram é que o sistema capitalista de exploração de recursos naturais e humanos, de guerras e genocídios, nos trouxe para onde estamos agora. Como afirmam os autores e organizadores do Manifesto para uma Revolução Ecossocialista, o Michael Lowy e Julia Câmara, coloca o próximo, por favor. Todos poderiam ter uma vida boa na Terra.
Mas o capitalismo é um modo de predação explorador, machista, racista, bélico, autoritário e mortal. Em 2 séculos, ele levou a humanidade a um profundo impasse ecossocial. O produtivismo é, na verdade, destrutivismo. A superexploração dos recursos naturais, o extrativismo desenfreado, a busca de rendimentos máximos no curto prazo, o desmatamento e a mudança no uso da terra nos conduzem a um colapso da biodiversidade, ou seja, da própria vida. É preciso, portanto, romper a lógica produtivista e consumista do capitalismo, que arruína a terra e os trabalhadores. Ousar se revoltar, ousar pensar por si mesmo, colocar em xeque a ideologia dominante, tirando partido de seu desequilíbrio. Produzir outras formas de aparição fugidias de alguma coisa de uma outra ordem. Para tanto, o manifesto de uma revolução, por uma revolução ecossocialista, traça as seguintes linhas de ação pelas quais considera importante lutar. E eu vou mostrar aqui no slide as linhas, eu coloquei, pode passar, por favor? Talvez não dê para vocês lerem, ficou pequenininho, mas são 21 linhas de atuação que eles propõem, o manifesto propõe. Eu não vou ler todas elas, porque ficaria muito tempo, mas a que está destacadinha em vermelho é a linha sobre a qual eu vou discorrer aqui. E vou discorrer sobre uma parte dela, obviamente, porque tem muita coisa que a gente poderia falar aí. Então, de todas essas, né, cada uma dessas tem extrema relevância. No entanto, eu vou me deter aqui, né, em uma parte de uma delas, que é abrir a caixa preta dos data centers e socializar as big techs. E escolho essa linha de atuação, né, porque ela toca uma problemática central no que se refere à catástrofe climática, pensada no campo das lutas de classes, que é o da exploração do trabalho humano e dos recursos naturais. A naturalização das tecnologias digitais em nossa sociedade é um elemento importante desse processo de exploração pelas big techs, muitas vezes invisível, que passa camuflado pelas facilidades que as ferramentas digitais nos oferecem e também pela aparente desmaterialização das infraestruturas que tornam possível um like ou o armazenamento de milhares de fotografias em nossos celulares e arquivos em nuvem. Toda essa aparente desmaterialização se sustenta discursivamente pelas próprias metáforas que essas infraestruturas engendram, tais como nuvem, rede, virtual, aquilo que é etéreo ou que não vemos. E é por esse sentido de desmaterialização que acumulamos absurdamente, sem nos darmos conta. Quanto cada um nessa sala armazena em seus celulares, computadores, nuvens ou algum servidor? Quantas fotos cada um de nós tem armazenadas no seu celular? Outro dia eu fui baixar as minhas, eu tinha mais de 7.000 fotos. E quantas vezes sentamos para olhar essas fotos e recordar o momento do registro? Pensemos nessa quantidade de fotos, arquivos, vídeos armazenados, multiplicado por 200 milhões de pessoas, 300 milhões de pessoas. Para Miele, Renata Miele, estamos vivendo uma banalização da vida gerada por um comportamento datificante, a expressão que ela usa, de acumular, de produzir, no dizer de Hollande, memórias metálicas, aparentemente infinitas, e que servem para gerar dados e lucro para as big techs. A internet permitiu às tecnologias digitais colonizar cada recanto do nosso planeta, ao transformar a menor ação tangível em processo informático. Tudo aquilo que nós empreendemos hoje tem uma dimensão digital. Pode passar essa citação, acho que estava aí colocada. E essa dimensão digital é material, concreta, a plataformização, e possui uma infraestrutura técnica. Então, essa dimensão material possui
uma infraestrutura técnica, que é justamente, né, a plataformização. Anne Helmond, né, uma autora que escreveu um texto chamado A Plataformização da Web, ela vai mostrar que a partir de 2006 que o processo de plataformização tem início, né? E para ela o processo de plataformização é justamente a infraestrutura, essa infraestrutura técnica da web. Então ela vai trabalhar com essa infraestrutura técnica da web, que torna possível que todos os serviços da internet, que é a web que a gente tem hoje, né, a passagem da web dos blogs, né, como a gente tinha nos anos 2000, como ela passa, toda a internet passa a funcionar a partir de plataformas. Por outro lado, a gente tem também a infraestrutura, né, uma infraestrutura física da internet, né, que também é transformada por este processo de plataformização, que populariza, né, os serviços, e então as empresas elas passam a se interessar pela privatização, né, que é uma das características desse processo de plataformização, que é justamente a privatização dos serviços, tanto da web quanto da infraestrutura física, concreta da internet, que são os cabos, né, que a gente vê, que a gente, né, sabe, os cabos submarinos, né, que a gente não vê, justamente essa infraestrutura invisível que produz essa ideia de desmaterialização. Então, toda essa infraestrutura, né, técnica da internet, né, ela vai sendo privatizada e vai sendo privatizada pelas Big Techs. Né, em meio a isso, a gente começa, então, a privatização dos cabos que chegam, né? A gente começa a ver uma certa transformação, isso se dá há menos de 10 anos atrás, né? A partir de mais ou menos dos anos 2017, a gente começa a ver uma transformação nas paisagens das cidades brasileiras com o surgimento dos data centers, que começam também silenciosamente, né, a serem levantados e a fazerem parte, né, da paisagem das cidades brasileiras. A gente tem aqui... pode colocar mais um, por favor. Próximo. Passou? Então, a gente tem aqui, né, esse. Então, há mais ou menos de uma década, né, esses data centers eles começam a fazer parte, né, silenciosamente dessas paisagens, né, e começam a consumir então os nossos recursos naturais, né, água, energia. Como a gente pode ler aí nesses dois, eu selecionei, né, duas postagens, né, no Instagram que dizem um pouco disso. Então, Fígaro e Paulino, eles vão dizer que os data centers eles são movidos à água e à energia. O custo para a refrigeração desses equipamentos é elevado e as empresas buscam regiões com abundância de recursos e preços baixos. Então, se puder passar próximo, eu coloquei também vários prints aí que eu trago, né? O impacto das Big Techs é ponto cego nas metas climáticas da maioria dos países. E aí segue, eu não vou ler todos, né, por causa do tempo, mas me interessa, né, essa questão do ponto cego aí, né? Por essa aparente invisibilidade, então, né, isso que aparentemente não é visível para nós, né, essa infraestrutura toda, por esse sentido de desmaterialização que as Big Techs e os impactos que elas têm no planeta se constituem, então, como pontos cegos nas metas climáticas. É pela sua pervasividade, mas também pela sua adesão ao cotidiano, que elas não são vistas e nem responsabilizadas pelas mudanças climáticas. O digital é frequentemente considerado como aquele que não gera nenhum impacto material. Supostamente liberado de qualquer restrição física, o capitalismo digital pode se expandir ao infinito.
O digital e sua adesão ao cotidiano produzem, então, uma injunção à interpretação, nos termos de Orlandi. Desse modo, considerar a materialidade digital, ou seja, a relação interpretação e ideologia, acho que esse está no slide também, se você puder. Na verdade, eram vários prints, mas pode passar o próximo. Isso. Considerar a materialidade digital, ou seja, a relação interpretação e ideologia, nos dá condições de compreender esse efeito da literalidade do digital, já que, segundo Orlandi, é pela interpretação que o sujeito se submete à ideologia, ao efeito da literalidade, à ilusão do conteúdo, pela impressão do sentido literal, pelo apagamento da materialidade da linguagem e da história, pela estruturação ideológica da subjetividade. É preciso, portanto, construir a materialidade da linguagem, inscrevendo o sentido do like, por exemplo, numa determinada discursividade, num processo de significação histórico capitalista com falhas, desigualdades e dissimetrias, apontando para o mal-estar na plataformização. Essa expressão estava na folha que não imprimiu, o mal-estar na plataformização é uma expressão da Letícia Cesarino, que ela usa no livro O Mundo do Avesso, né? Então, é um dos títulos do capítulo do livro dela, para fazer a referência. Como afirma Pitron, o mundo baixo carbono será haute matière. Eu não consegui traduzir a expressão, mas é um jogo que o autor faz em francês entre bas carbone, o baixo, e o haute matière. Que é mais ou menos o mundo sustentável será feito de matérias-primas nobres, como o ouro, o lítio, o cobalto, entre outros, que fazem parte da cadeia produtiva das tecnologias digitais e do seu ciclo de industrialização. A indústria digital avança exponencialmente em todo o mundo no que diz respeito à apropriação dos territórios para a exploração de recursos naturais para a produção de seus produtos eletrônicos, como é o caso do Brasil. Segundo Fígaro e Paulino, em 2022, denúncias sobre a extração ilegal de ouro em terras indígenas na Amazônia brasileira ligavam os responsáveis às maiores big techs do mercado. Então, isso, as terras raras. Tem um outro aí, só para ilustrar aí. Então, eis o mal-estar, onde o sujeito se divide e pode, talvez, vislumbrar formas de aparição fugidias de alguma coisa de outra ordem, talvez a ordem da própria catástrofe. Esse mal-estar que nos confronta com o real, o impossível que não seja assim. E aí eu parto para o terceiro bloco, que é o catástrofe. Eu vou tomar o estudo de Povinelli, Catástrofe Ancestral, Existências no Liberalismo Tardio, para dizer da catástrofe. A autora analisa em seu livro 4 axiomas da existência. São eles: o entrelaçamento da existência, acho que isso está num slide. A divisão desigual do poder de afetar terrenos locais e transversais desse entrelaçamento, a multiplicidade e o colapso do evento como condição sine qua non do pensamento político, e o quarto, a história racial e colonial que fundamentou ontologias e epistemologias ocidentais e o conceito de Ocidente. Para Povinelli, esses axiomas são parte de um campo discursivo mais amplo e eles têm efeitos sobre a nossa compreensão do colapso climático ambiental contemporâneo. Essa compreensão ocorre para a autora de 2 formas. Pode passar o próximo também. Uma catástrofe por vir ou prestes a chegar, como ela chama, pela qual a catástrofe climática e ambiental é lida frequentemente como um tipo específico de evento, um evento futuro, que constituirá um novo dramático começo, uma morte radical e um renascimento radical. E a catástrofe ancestral, que não é o mesmo tipo de coisa-evento que a catástrofe por vir, tampouco opera a partir da mesma temporalidade. Quando começamos pela catástrofe do colonialismo e da escravidão, a localização do colapso climático, ambiental e social contemporâneo gira e sofre uma mutação.
tornando-se algo completamente diferente. Catástrofes ancestrais são passado e presente. Para Povinelli, o colonialismo e as violências históricas que dele decorrem é uma das catástrofes ancestrais que se desdobra no que a autora vai chamar, então, de liberalismo tardio, ou seja, a governança da diferença social após os movimentos anticoloniais e o surgimento de novos movimentos sociais, ao passo que o neoliberalismo, a diferença do liberalismo tardio com o neoliberalismo, né, ele se refere à governança dos mercados. Então, essa é a diferença para ela. Povinelli não diferencia a catástrofe ecológica produzida pelo colonialismo de catástrofe social, uma vez que a violência desse processo altera a relação dos povos originários com a terra, com uma certa forma de viver no território e fazê-lo produzir e, em consequência, altera as relações de poder entre os sujeitos. É daí que a autora vai pensar o que ela chama, então, de geontopoder, ligando-o à ideia do liberalismo tardio. O geontopoder, para essa autora, se apresenta como um conjunto de discursos, afetos e táticas utilizados no liberalismo tardio para manter e dar forma à relação futura da distinção entre vida e não vida. O que eu considero fundamental na reflexão de Povinelli é pensar a catástrofe que estamos vivendo como uma catástrofe ancestral. E no caso do Brasil, ela começa com a colonização, que nunca cessou e que hoje assume outras formas, mas que são ainda as mesmas. Como mostram Faustino e Lippold, acho que está na citação no slide também, a sociedade onde se medeiam os caminhos e os sentidos do assombroso desenvolvimento tecnológico em curso segue sendo a velha sociedade capitalista, em todas as já conhecidas facetas da automação, voltada à extração e valorização do valor. Mas essa velha demonstra ter rejuvenescido ao dar à luz novas possibilidades de exploração e dominação. Um novo que não rompe com o velho, mas o atualiza, como vimos, dando continuidade à catástrofe ancestral. Esse mal-estar que nos acompanha, essa ideologia que pacifica as rebeldias e revoltas na medida em que nos dá a pensar o pensamento da ideologia dominante, como faz com destreza o próprio processo de plataformização, no interior do qual se produz o mal-estar simbólico, como denominou Eni Orlandi em seu livro Argumentação e Análise do Discurso. A guerra de versões, para a autora, que nos tira a capacidade de dizer o mal. Sigo com Orlandi. É preciso produzir discursos que deem concretude à imaterialidade do mal e acrescento a desmaterialização da catástrofe atualizada pela plataformização. É preciso, e aí tem o último slide, devolver a materialidade aos sentidos, o real, as palavras e a história. E eu quero terminar essa minha intervenção, essa fala, com as palavras do Ailton Krenak. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. E se os brancos tivessem educação, eles podiam ter continuado vivendo aqui no meio daqueles povos e produzido outro tipo de experiência. Mas eles chegaram aqui com a má intenção de assaltar essa terra e escravizar o povo que vivia aqui. E foi o que deu errado. Então eu digo isso, qualquer uma pessoa que estiver me ouvindo falar, e se você se sente parte dessa continuidade colonialista que chegou aqui, você é um ladrão. O seu avô foi, seu bisavô foi. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. Obrigado, Cris. Então eu passo a palavra agora a Sueli Aires. Obrigado, Sueli.
Boa tarde. Está dando para ouvir? De manhã estava dando um certo eco. Qualquer coisa vocês avisam. Bom, agradeço o delicado convite de Lauro Baldini, Marcos Barbai e Mônica Soppi para estar com vocês nesse momento. Agradeço o acolhimento e as boas conversas que me permitiram estar aqui em uma mesa, uma conferência a 3 vozes, que se intitula Rebeldia e Revolta em Tempos de Catástrofes Climáticas. Inicio com um primeiro deslocamento. Onde escuto clima em catástrofes climáticas ou ambiente em crise ambiental, faço ressoar território, suas barreiras de acesso e circulação, suas fronteiras que dão a ver o mal-estar. Um território se faz produzir de diferentes modos, mas, sem dúvida, implica uma distribuição dos corpos e dos espaços, dos corpos nos espaços, autorizando e proibindo a passagem de alguns. A noção de território que utilizo em meu trabalho é devedora de Milton Santos, e foi acrescida da discussão proposta por Achille Mbembe em torno da noção de margeamento e fronteira. Nessa discussão, a capacidade de gerar o humano como dejeto, típica do capitalismo, pode também ser lida como uma capacidade de lançar para as margens, de excluir e segregar corpos e sujeitos específicos, seja em sua particularidade, seja em sua pertença a um grupo populacional. A fronteira torna-se o determinante, o fio condutor da não-relação e da negação da própria ideia de uma humanidade comum, de um planeta, o único que temos, que juntos compartilhamos e ao qual nos vincula nossa condição comum de passantes. Essa é uma citação do Achille Mbembe. Um território se produz politicamente e se institui em nosso mundo atual pela via da exclusão, do isolamento e da segregação. Nesse sentido, uma ética do passante, como diz Mbembe, se faz necessária passar e habitar diferentes territórios entre espécies nesse mundo, planeta politicamente construído. Segundo Mbembe, o deslocar-se, o não pertencimento, faz parte da condição humana, condição que não se dá de forma prévia, mas que se institui pela via do comum. A ética do passante supõe o solidarizar-se e o desprender-se, supõe a presença e a diferença, em que o comum não é o igual, mas o compartilhável. É Neuza Santos Souza, em um pequeno texto chamado O Estrangeiro, Nossa Condição, quem me inspira. Pudesse o sujeito acolher o efêmero, admitir a transitoriedade de todas as coisas, abraçar o nômade em sua transição fugaz, pudesse o sujeito dizer sim ao estrangeiro, esse passageiro da diferença, e aqui escutamos Foucault, e o estranho haveria então de se conjugar, não com inquietude, desalento, dor e medo, paixões tristes, mas aliar-se com a alegria do novo, afirmação do múltiplo, afirmação trágica do plural, do diferente. Só assim o estranho viria a se definir como afirmação alegre da diferença, verdadeiro antídoto contra toda forma de racismo. Eu destaco essa frase da Neuza. O racismo institui uma cesura no tecido social que opera hierarquizando vidas e corpos e estruturando o biopoder, como diz Foucault no último capítulo de Em Defesa da Sociedade. Como Mbembe, afirmamos que o racismo institui uma necropolítica que, dentre suas diferentes faces, também se faz ambiental. É nesse sentido que as 3 fontes do mal-estar, tal como indicadas por Freud em O Mal-Estar na Civilização e retomadas na chamada desse evento, me parecem intimamente interligadas. Releio as 3 fontes. Primeira, o próprio corpo fadado ao declínio e à dissolução. Mas também corpo em que podem ser lidas pelo outro marcas raciais, de gênero, de deficiências, marcas de exclusão e de vantagens. Corpo não tão próprio assim, pois apropriado discursivamente,
com toda a equivocidade do termo, e impróprio em sua materialidade irredutível. Segunda fonte, o mundo externo, ou a natureza, termo que Freud usa em diferentes momentos e cuja concepção pode ser repensada. Afinal, a natureza é uma invenção da cultura. E a produção de Ailton Krenak, Davi Kopenawa e outros autores e autoras indígenas nos permite outra concepção, que não a de superioridade e dominação, que se dá a ouvir no argumento freudiano e que se faz presente no discurso do colonizador, aquele que, como diz Krenak, em um delírio que lhe é característico, supõe poder colonizar outros planetas e deixar para trás, após seu comportamento extrativista e de rapina, o mundo que conhecemos. Terceira fonte, de mal-estar, as relações com os outros seres humanos. Se quisermos ampliar, as relações com outras espécies, argumento que hoje acompanha pensadores e pensadoras tão distintos quanto Donna Haraway, Judith Butler, Achille Mbembe e os autores indígenas há pouco citados. Contudo, por meio de procedimentos políticos específicos, muitas vezes não são considerados humanos mesmo aqueles que biologicamente seriam humanos. A humanidade é atributo de alguns, não de todos, na lógica necropolítica de exclusão, isolamento e segregação em territórios. Retomo então os termos para acrescentar mais um: exclusão, isolamento, segregação e morte, em seus vários nomes: extermínio, aniquilamento, genocídio. Acrescentarei mais um, inspirada por Tiara Viriato Chaves, o termo chacina. É nesse sentido que, na rebeldia e revolta que compõe o título dessa mesa, não pude evitar de me deter sobre a mega operação policial no Rio de Janeiro. Faço um segundo deslocamento de termos, pois, e aqui eu cito Georges Didier Berman, para descrever é preciso primeiro saber escrever, isto é, tomar posição, literária, estética e eticamente, na língua, esse vasto campo de conflitos, onde se encontram os usos mais redutores e mais abertos, as piores palavras de ordem e os melhores questionamentos. Faço, então, o deslocamento que não visa somar termos, mas reescrevê-los. Não foi uma mega operação, não foi uma guerra, não foi um confronto pela retomada do poder, foi uma chacina. Em sua fronteira entre o humano e o animal, no cortar em postas, e isso está muito bem colocado na tese de Tiara, que ela vai trabalhar com o termo chacina e com o termo calabouço. Então, essa fronteira entre humano e animal, no desfigurar e despedaçar, uma ação política de desumanização se fez em um território preciso. Na Serra da Misericórdia, que ironia, entre os complexos da Penha e do Alemão, mais de 120 pessoas foram mortas. Mais de 130, mais de 140, dizem alguns. Não há consenso na contagem, essa matemática não fecha. Vários corpos foram resgatados por moradores e familiares no meio da mata e enfileirados em praça pública para que todo o mundo possa ver. Esse gesto, os corpos enfileirados no solo e cobertos com lençóis, o choro das mulheres, sim, em sua esmagadora maioria eram mulheres, produziu diferentes narrativas. Há quem visse aí a exposição desnecessária da violência, uma outra forma de produzir desumanização. Há quem visse um ato, uma forma de exposição que não permite que simplesmente os corpos desapareçam, como tantas vezes já foi vivida em território brasileiro. E não só. Essa é uma história da América Latina, é uma história das colônias. O desaparecimento dos corpos, seu abandono no meio da mata, a não identificação, os processos burocráticos no IML, a demora na divulgação dos nomes, são modos de gestão da morte, como bem indica Fábio Franco. Fica a imagem estampada em diferentes jornais do mundo. Essa cena que pensei em trazer aqui, mas desisti pela dor que causa por já estar impregnada em nossos olhos,
é a ferida aberta que relança a escrita desse trabalho. Moradora de Salvador, Bahia, território onde a violência urbana, outro nome a ser deslocado, onde essa violência é cotidiana, em que a polícia que mais mata no Brasil faz vítimas diárias, ainda assim me choco radicalmente com o ocorrido no Rio de Janeiro. Em fins de setembro, estive no Rio em uma atividade na UFRJ, o primeiro colóquio Tempos da Linguagem, de Hélène Cixous a Walter Benjamin, que tem como subtítulo Um endereçamento em ruínas para o futuro da linguagem. Indo para o evento, fui surpreendida por um helicóptero que baixava perigosamente, enquanto eu e alguns colegas passávamos de táxi em direção ao Fundão. Em seguida, quando já estávamos um pouco mais distantes, o som dos tiros. Uma operação policial, me disseram. Acontece com frequência. Penso, em Salvador, não. Não desse modo. Mas é a polícia que mais mata. De que forma, então, se dá? Afinal, os números dizem. A Bahia tem a polícia que mais mata no país. As discussões sobre territorialização e margeamento voltam, então, com toda a força. A gestão necropolítica varia de acordo com o território. A estratégia, a emboscada, o cerco atendem a um modelo específico de abordagem que levou ao assassinato de uma centena de pessoas em uma única intervenção. Não tão única assim, infelizmente. Há que se pensar detidamente na territorialização da vida e das mortes. E uso aqui mortes no plural, para indicar que não se trata de um conceito, a morte, mas do número que permite particularizar e, talvez, em alguns casos, singularizar cada morte produzida, cada vida perdida. Retomo a imagem, essa ausente em sua materialidade e impregnada na memória. Didi Uberman, em Povo em Lágrimas, Povo em Armas, parte de uma única situação. Ele nomeia dessa maneira, uma única situação. Um homem morre de forma injusta e violenta, mulheres se juntam para chorá-lo. Logo mais, é um povo em lágrimas que se reúne a elas. Aí eu cito ele. Ora, essa situação que se vê por toda parte foi esplendidamente retratada por Sergei Eisenstein em O Encouraçado Potemkin. Paro. Para além da instigante leitura de Didi Uberman, o que me fisgou foi a frase, essa situação que se vê em toda parte. Um povo em lágrimas que se reúne diante da injustiça e violência de uma morte. Se vê? Esse povo em lágrimas, povo em armas, para retomar o título de seu título, se vê? Lembro de Gabriel Garcia Marques e seu lindo conto, O Afogado Mais Bonito do Mundo. Uma comunidade vê chegar pelo mar um corpo, um afogado, o mais belo e imponente. Toda a vida do vilarejo é modificada e decidem, após algum tempo, após dar a ele o nome de Estevão, devolvê-lo ao mar. Apostam em outra forma de vida, eu poderia dizer, mas não sem antes nomeá-lo, singularizá-lo e deixá-lo ir. Retomo então a imagem dos corpos enfileirados, das mulheres chorando, da indignação que afetou alguns. Retomo a imagem, retiro a imagem, aposto e insisto na memória. A imagem sofre os efeitos das tesouras da memória, enquadro e remonto a cena. Em um plano amplo, os corpos estendidos. Em cortes de cena, tesoura do olhar, as mãos que seguram o lençol, que seguram um pedaço de corpo, a cabeça, o próprio rosto, uma mulher. A boca aberta na expressão de dor, um corpo contraído. Uma remontagem do tempo sofrido. Outro modo de ter ao lado Didi Uberman para poder seguir aos poucos. Nessa direção, construo 3 pausas, 3 barreiras contra o horror, 3 gestos. Gesto 1. Abrir os olhos. Não desviar o olhar e seguir a vida, simplesmente. Baixar os olhos, sim, em sinal de respeito. Fechar os olhos dos mortos. Manter os olhos abertos na direção da dor. Ouvir os gritos e escutar o apelo, o clamor por justiça.
Cito de Dilberman. Justo ali, onde o conflito se torna apelo e o apelo comoção. A comoção seria a emoção quando ela olha não eu, mas o nós da comunidade. Por que apenas algumas vidas são passíveis de luto público? Por que essas vidas não? Por que foram excluídas do comum da comunidade? Em última instância, supomos uma resposta dada por outros, mas não podemos consentir com isso. Compreender é quase justificar, diz Primo Levi. Esse que não se afogou, que sobreviveu, e que pôde testemunhar que os procedimentos de exclusão, isolamento e segregação, outros nomes para a concentração, nos campos, e os procedimentos de morte programada podem produzir. É isso um homem? Um homem, um humano, é reconhecido pelos outros humanos como sendo humano, nos diz Lacan, em um silogismo lógico cuja premissa maior se enuncia como um homem, humano, sabe o que não é um humano. Contudo, ainda seguindo Lacan, os homens se reconhecem entre si como sendo homens. Não há predicado que defina o humano. O que aqui se apresenta responde a uma estrutura de reconhecimento, sendo o humano campo político de invenção. Nesse sentido, o déficit de reconhecimento, isso que possibilita, entre semelhança e diferença, reconhecer o humano, retira a humanidade do outro e, por extensão, retira a humanidade de ambos. Esse é um problema de todos nós. Gesto 2. Soltar a língua. Falar, narrar, testemunhar, temporalizar o ocorrido. Fazer história, como diria Walter Benjamin. A história dos sem nome, a pequena história, a literatura menor, como disse Deleuze com Kafka. Não descansar, falar e continuar. Os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer, disse Benjamin. Não tem cessado, tempo indefinido. É necessário situar o passado, o já ocorrido, para estar no presente e apostar em um futuro possível. Cabe à história, à narrativa, transmitir uma parcela de verdade, com a devida ênfase no termo transmissão, já que as disputas sobre a verdade, por vezes, roubam a cena. Literalmente. Precisamos contar matematicamente, um a um, cada vitória, cada derrota, cada vida viva, cada morte que foi uma vida vivida. Contar também como quem conta um conto e aumenta um ponto. Literariamente, contar e continuar. Nas palavras de Beckett, em O Inominável, é de continuar, né? Vou citar o Beckett. É preciso continuar. Não posso continuar. É preciso continuar. Então continuarei. É preciso dizer essas palavras enquanto existirem, é preciso dizê-las até que elas me encontrem, até que me digam. Lá onde estou, não sei mais, nunca saberei. No silêncio não se sabe. É preciso continuar. Não posso continuar. Continuarei. Gesto 3. Erguer a voz. Nas palavras de Dilberman, ele diria, né? Elevar o pensamento à altura de uma cólera. Elevar a cólera à altura de um trabalho. Elevar o pensamento até a cólera. Elevar sua cólera até queimar a si mesmo, para melhor cindir calmamente a violência do mundo. Esses são diferentes pontos que o Dilberman vai fazendo no livro dele, Remontagens do Tempo Sofrido. Então, essa, como eu fui recortando a cólera, ela vai aparecendo de diferentes modos. Para ele, a remontagem implica tempo e corte, decoupage, corte que retira do contínuo temporal, corte que inaugura um dado modo de enquadramento da imagem, corte que permite outra história. Talvez um dos melhores modos de pensar uma montagem e remontagem esteja em Nós que aqui estamos por vós esperamos, de Marcelo Mazagão. Um corte preciso em diferentes imagens que permite singularizar, e essa é uma das minhas cenas prediletas,
que permite singularizar entre os inúmeros homens de Serra Pelada, entre 8.237 Joãos, 12.668 Pedros, 9.525 Josés, um único Antônio, morto aos 35 anos de idade na Corrida do Ouro. Essa imagem parece um formigueiro, as pessoas subindo na serra. Para criticar a violência, é preciso descrevê-la. Para tanto, é preciso saber olhar. Para descrevê-la, é preciso expor seus dispositivos, saber desmontar e remontar. Para desmontá-las, precisamos de vários, um a um, pois isso não se faz só. Se faz com vários, com várias, com Cristiane, com Betânia, aqui ao lado, com a comunidade mínima em que se pode fundar ou exercer, melhor dito, um gesto, um movimento, um ato ético, estético e político. Volto ao início do texto e ouço, leio, lado a lado do Elevar a Cólera à Altura de um Trabalho, de Dilberman, a alegria afetuosa de Neuza Santos Souza. Agradeço, então, os afetos que me permitem seguir e o convite generoso de Lauro e Marcos, que me permitiu estar aqui, nesse território comum, com vocês. Trago, então, um pouco do território baiano para dizer, com Caetano e Gil, que desde que o samba é assim, que a rebeldia e revolta podem tomar várias formas. Afinal, o samba é pai do prazer, o samba é filho da dor. Que sigamos, talvez, às vezes, dançando. Obrigada. Aproveitando esse sentido comunitário que a Sueli deu no final da fala, agora a gente conversaria um pouco, né? Então, a palavra está aberta. Vou falar, eu estava pensando no seguinte, na questão do sentido de humanidade, e eu queria trazer essa questão para a mesa. Né? Eu fiquei pensando, fiquei muito impactada com a imagem da estátua do Chico Mendes, e fiquei pensando nisso que Betânia traz, sobre a estátua ter sido cortada, né, as mãos do Chico Mendes, ou seja, não são as mãos do Chico Mendes, mas que sentido de humanidade pode ser produzido aí nesse gesto, no corte da estátua, né? No trabalho da Cris, a Cris vai tensionar esse comportamento datificante. E eu fiquei pensando também no sentido de humanidade. A gente está falando de data centers, a gente está falando de uso extremo de todos os recursos naturais para manutenção dessa estrutura física que retém nossos dados. Então, de que humanidade é possível falar? De que sentido de humanidade se produz aí, nessa retenção? E a Sueli trouxe uma questão aqui que me pegou também pela questão da humanidade, de diferentes maneiras, mas eu vou só mencionar uma, que é essa da extração da humanidade, se assim é possível dizer. Que dimensão é essa que se coloca no jogo contraditório entre numeralização dos corpos e nessa indistinção dos números? Foi 130, foi 140, não, foi 121. Então, de que sentido de humanização, de humanidade, se pede ou se coloca aí pelo número, pela ausência dele? Então, Grace, é muito chocante, né? Essa coisa da estátua, né? Ser derrubada, as mãos decepadas, né? Não ter nenhuma inscrição no simbólico, né? Em volta dela, não tem uma placa, não tem nada, não tem texto, não tem, né? E eu acho que quando você fala da questão da humanidade, quando eu penso sempre na humanização, né? Nesse gancho do que a Sueli traz, né? E na humanização, eu penso sempre na subjetivação, quer dizer, essa
entrada na linguagem, no campo da fala e da linguagem, né? Sem isso, né, não seríamos humanos, não estaríamos no campo dessa humanidade, como você diz, né? E aí, fazendo esses ganchos um pouco assim, associativos, né? Quando eu li o Primo Levi da primeira vez, eu fiquei espantada, porque eu joguei exatamente subjetivação e eu falei, cara, isso é o máximo da dessubjetivação, né? Usando os seus termos, seria o máximo da desumanidade, mas nunca é o máximo, né? Sempre tem depois alguém que vai ter o máximo do máximo. Então, esse o máximo, né, da morte, da desumanização, da dessubjetivação, como eu falo, porque no Primo Levi é isso, o sujeito não, ele fica sem direito à linguagem, ele fica sem direito à fala, ele é submetido a regras que não fazem o menor sentido, tem que ficar nu no inverno, né, ao léu. Então, é tirar do sujeito tudo aquilo que o singulariza, né? Tudo aquilo que faz laço, tudo aquilo que, vamos dizer assim, que o Peixe lá diria, um mundo semanticamente normal, pragmaticamente organizadinho, tem mais, acabou. Né? O Krenak fala isso, né? Ele fala assim, a gente já está morrendo há séculos, vocês estão falando do quê? Homem branco, né? Ele é muito irônico, né? Sempre, em tudo que ele diz, né? Então, assim, quando você traz a questão da humanização, eu penso na subjetivação e na dessubjetivação, ou seja, que é, né? E aí, para chegar no que a Sueli trouxe, que era o meu ponto, né? Dessa questão, eu sou carioca, moro no Rio, né? E aí, se vocês me permitem, eu saí de casa, eu sempre olho como é que está de onde eu moro até Niterói, eu dou aula em Niterói. Aí eu olhei e vi, tem uma operação. E aí, como carioca, como os amigos lá da Sueli no táxi, sempre tem uma operação. Fui para Niterói. Quando eu voltei de Niterói, eram mais ou menos 2 horas da tarde, o meu porteiro falou assim, Dona Betânia, olha a guerra. Que guerra? Aí subi, liguei a televisão, e aí foi um tapa na cara, né? Que é a dessubjetivação aqui, ao vivo, a cores, sendo transmitida ininterruptamente pela Globo, pela Globo News, pela Bandeirantes, por todas, né? Em todos os canais de YouTube e tal. E foi uma coisa assim, eu fiquei 2 dias passando mal, eu fiquei mal mesmo, assim, é um negócio assim, porque é avassalador, essa violência também, né, a Sueli tocou nisso, ela entra na tua casa, ela te pega, ela também está atuando nesse processo de você também se dessubjetivar. Tem a ver com os números que você está falando, sabe, Grace? Né? Que é o sujeito, face ao horror, ele recua, né? Assim, numa tentativa ali de proteção, sei lá, ou ele é o tema da mesa, ele se revolta, ele vai à luta. Né? Enfim, ou ele morre, não tem muita, né? Ou adoece, enfim, eu adoeci, né? Outros amigos meus eu sei que adoeceram. Mas, e aí na quarta-feira o Rio de Janeiro ficou absolutamente parado, nada acontecia no Rio, nada, não passava carro na minha rua, as escolas, universidades todas fechadas, mas na quinta eu tinha que dar aula. Eu fui dar aula, 11 horas da manhã, na minha turma de Linguística 3, de análise do discurso, e tinham 10 alunos, numa turma de quase 40. E aí eu fui dar aula, que aula que eu dei? Né? Fui falar sobre isso, né? Porque eu tinha aluno ali que falou, Betânia, eu já morei no Alemão, Betânia, eu tenho um primo que mora lá, Betânia, né? E aí, o que fazer diante disso? Eu fui para o quadro, como analista de discurso. Então tá, como é que o discurso oficial fala? Operação, não sei o quê. Como é que... são números. A palavra assassinato aparece? Não, são mortos. A questão da indistinção. A indistinção está no discurso político, tá? Né? Mas onde é que personaliza, onde é que singulariza essa subjetividade? Na fala das mães. É meu filho, é meu sobrinho, é meu amigo. Né? Então, na fala da comunidade que vem esse meu, é meu filho. Então, ficamos assim, 1h30, né? Eles lembrando, falando. Quando eu saí da turma, eles falaram, poxa, Betânia, olha, obrigada. Foi muito legal, porque ajudou a gente a se organizar nisso. Né? Então, volta de novo, né? O crucial do simbólico. Né?
esse campo maravilhoso da fala e da linguagem, né? Porque falar sobre, né? Falar sobre o horror é acolher e dar uma direção ali, é fazer alguma coisa com isso, né? O que eu não sei, né? Mas é o que é possível de fazer. Então, eu queria, era a minha questão para a Sueli, né? Essa questão, né, ligada, né, aos números, né, ao espetáculo, né, que a gente viu, né? E um pouco também trazer isso, né? Que é isso, né? Dessa banalização de uma violência, né? Aqui no Rio, a Sueli falou, Salvador tem sim, né? Minha enteada mora em Salvador, eu vou muito a Salvador, e só que é isso, né? Tá para lá, né? Tá lá aqui no Rio, tá aqui, né? No meio mesmo. Então era isso, dizer isso para você, Grace, que eu vou pela ideia da subjetivação, dessubjetivação, né? Que esses processos de dessubjetivar. Acho que essa exposição horrorosa que a mídia fez também é uma maneira de dessubjetivar os sujeitos, né? Nós, os ouvintes, assistentes, imobilizar, porque você fica, no primeiro momento, imóvel, de adoecimento, e por aí vai, né? A Sueli trouxe um monte de significantes que a gente podia, né, buscar ali no texto dela, né, para falar sobre isso. Agora, por outro lado, né, eu acho que os 3 trabalhos aqui apontam para exatamente o lugar da resistência, né, da revolta, né, que é falar disso, poder falar disso, né, e falar disso, livrar-nos desse tempo escuro, né, como diz o Gilberto Gil, livrar-nos assim, falando, escrevendo. Grace, eu fiquei pensando aqui e talvez pensar, né, nessa questão da humanidade aí tem a ver justamente com a própria ideia do mal-estar, né? Eu acho que o mal-estar talvez seja aquilo que nos dê a possibilidade de vislumbrar, né, alguma humanidade aí. Pensando, por exemplo, nessa questão do comportamento datificante, né? A Eni vai falar, né? Eu acho que a ideia é muito bonita quando ela traz no livro, né? Do mal-estar simbólico, né? Então, ela é justamente, né? Quer dizer, é sair desse lugar da repetição, né? É sair desse lugar, enfim, né? De ficar o tempo todo na tela, né? Então, eu acho que é o mal-estar que pode nos permitir justamente vislumbrar a humanidade. Bom, Grace, obrigada pela pergunta, pelo comentário. Eu acho que eu não sei responder. Eu acho que o primeiro grande dilema, eu diria assim, é que tem algo quase como se fosse uma tentativa de aproximação e distanciamento. É um movimento duplo. Porque, e quando eu conto um pouco disso, eu levo a foto, eu recorto a foto, eu falei, de novo essa exposição? Não, eu retiro. Mas retirar todo modo de aparição ou de nomeação também não tem um outro efeito? Sabe? Aí a gente tem, na filosofia política, aquela discussão, aí vem lá Adorno dizer, né, não se pode escrever um poema após Auschwitz. Aí vem, né, a Ruth Kluger dizer, bom, só quem pôde sobreviver, né, só quem está no campo das ideias vai dizer uma coisa dessa. A gente precisa do poema. Então, como produzir borda, né, em torno disso, eu tenho tentado trabalhar um pouco com essa ideia do contar nas 2 direções, aquilo que eu apontei, o contar matematicamente e o contar literariamente, ou seja, o que você conta enquanto narrativa e o que você conta enquanto numeração. Mas a numeração ela pode ser serial e, portanto, eliminar qualquer diferença, mas ela também pode ser um modo de diferenciação, né? Então, nesse jogo aí, é algo que eu tenho tentado pensar um pouco. Fiquei lembrando, inclusive, das vítimas da Covid, a questão dos inumeráveis, né? Ou seja, de que aqueles números pudessem aparecer em algum grau de subjetivação e singularização, mas, ao mesmo tempo, o governo federal decidiu, né, no período, decidiu por não contar. A gente tinha que conseguir informações
né, de forma fragmentada. Então, essa disputa, se era a contagem oficial, são 121 mortos, né, da chacina no Rio de Janeiro. Mas as outras contagens, elas estão em disputa narrativa também. E até porque a gente supõe, ou sabe, não sei que termos há aí, que alguns dos corpos não foram resgatados, porque vários dos corpos estavam destroçados. Então, tem algo que eu não sei responder, mas é isso que eu acho que é para pensar junto. Como? Não entra no número. E aí eu acho que já se articula um pouco do que a Betânia trouxe, porque durante um bom tempo eu trabalhei com testemunhos de sobreviventes de campos de concentração. Então, eu fiquei um tempão lendo o Primo Levi, lendo a Agamben, né, lendo a Ruth Kluger, o Antelme, lá vou eu. Até que eu encontrei o Achille Mbembe. Eu acho que para mim tem um giro, porque ele vai dizer, bom, tudo aquilo que está sendo discutido nos campos de concentração, né, que aconteceu no coração da Europa, e a gente brinca, não é tão coração assim, porque eles empurravam para a Polônia, né, meio que um pouco quintal, eu gosto de lembrar disso. A base de Guantánamo americana é fora do território, então tem uma coisa de qual é o território do Estado-nação e quais são as bordas. Quando o Achille Mbembe vai trazer isso para pensar as colônias, e ele começa a trazer a noção de territorialização, ficcionalização do inimigo e margeamento, eu acho que ele nos dá a possibilidade de pensar o que vivemos, embora eu some, tá? Eu não separo, assim, eu somo, no sentido de a gente pensar como que o nosso território foi construído, que inclusive tem a ver com o trabalho do Fábio, hoje de manhã, o Fábio estava por aqui, nessa direção mesmo, ou seja, primeiro há uma certa ficção de que não havia ninguém, né? E que, portanto, as pessoas os colonizadores poderiam entrar e ocupar, né? Então, como isso se compõe? Ou até, né, as discussões sobre uma terra sem povo para um povo sem terra, né, que é a discussão, né, da fundação do Estado de Israel. Então, tem uma coisa do território que eu acho que é interessante, mas que me chama muito a atenção quando eu vou fazendo esse somatório, porque eu entro na pesquisa nos campos de concentração pela perspectiva da dessubjetivação. Só que, à medida que eu fui lendo, eu falei, gente, não era só uma questão da retirada de cidadania, que foi o primeiro passo, para daí a fragilidade e produzir dessubjetivação. É retirada do campo do humano. É aí que eu começo a trabalhar mais radicalmente com a ideia de desumanização, enquanto a animalização, a fragmentação, a objetificação, aí de novo entra o Mbembe, o corpo moeda, corpo mercadoria. Então, aí a gente vai vendo como o corpo e o território vão sofrer ações específicas de fragmentação, né, que rompem, se eu quiser dizer em última instância, com o que de comum podemos nos fazer reconhecer, né? Então, o termo que, para mim, hoje em dia tem sido interessante pensar é o termo de comunidade mesmo, uma comunidade não predicativa, né? Não porque são todos pertencentes a algo, mas porque em comum encontram, inclusive, às vezes, a diferença. Mas aí não sei, já estou aí contando até outra pesquisa, né? Eu fiquei pensando, sabe, Cris, quando você estava falando da plataformização e depois apareceu o vídeo do Ailton Krenak. No fundo, eu estava pensando nessa coisa da resistência como algo que, digamos assim, comporta alguma coisa de uma contradição, né? Porque, por exemplo, eu vejo muitas vezes isso em vídeos que circulam nessas plataformas, às vezes quando a pessoa vai falar a palavra morte, escravizado, ou emudece, tiram o som para o vídeo não ser derrubado automaticamente, ou aparece escravizado e no lugar do R é uma 4. Exato. Então, para escapar do efeito, digamos, automático da plataforma que derrubaria o vídeo, né? Então é interessante, quer dizer, agora a gente tem que incorporar nos gestos de resistência esse automático, né? Lutar contra esse automático que já derrubaria o vídeo imediatamente, né? E aí pensei também no fragmento, Sueli, que você trouxe do Beckett, né? Que eu acho lindo, porque eu fico pensando, né? Ele diz, preciso continuar, não posso continuar, continuarei, né? Em outras traduções é vou continuar. E o que eu fico pensando me remeteu, vou fazer propaganda mesmo, a um podcast muito interessante que se chama Angu de Grilo, que é uma mãe e uma filha, são duas mulheres negras. Angu de Grilo. É um podcast que é uma mãe e uma filha.
mulheres negras, e o episódio da chacina, assim, do massacre, tá primoroso. Mas tem uma hora que a filha está contando e ela diz assim, mas sem brincadeira, eu acho que ela repete 8 vezes. Ela diz assim, e sabe o que é? Não vai acontecer nada, 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 nada. Ela fala umas 8 vezes, assim, não vai acontecer nada, né? Porque tem alguma coisa, você falou em gesto ético, político e estético, né? Tem alguma coisa entre esse eu que diz, não posso continuar, e esse eu que diz, vou continuar. Porque é o eu que diz que vai continuar, é o eu que se deu conta de que não dá para continuar ao mesmo tempo. Tem uma espécie de impasse, mas que ele decide eticamente dizer, então, é porque não dá para continuar que eu vou continuar. É porque tem um impasse, né? É porque não dá para falar que eu vou falar. Tem alguma coisa dessa ordem, assim, né? De alguma coisa que, né? Uma coisa ética, assim. Eu sei que tem um impasse, mas por isso mesmo é que, né? Enfim. Obrigada pelo comentário e sobre a questão do... Acho que é isso mesmo, né? As plataformas, elas acabam incorporando e automatizando também essas formas, né? Enfim, e aí tem muitos, tem nos vídeos, né, em postagens, enfim. Nesse dia mesmo, Cris, estava conversando com um amigo, agora eu não me lembro que plataforma foi a que ele se referiu, porque aí também retomo o que a Sueli disse da desfiguração dos corpos. Então, ele disse assim, mas na plataforma X que estão rolando os vídeos que mostram os corpos. Porque assim, tinha um lugar, que eu não sei onde é, que estavam rolando os vídeos que não rolam em outras plataformas, né? E que era o pessoal da comunidade que estava fazendo questão, digamos, de que esses vídeos circulassem, né? Diga, Renata. Rapidamente, que é um outro ponto para a gente pensar o que a gente considera como público hoje em dia. A arena pública, o espaço público. Esse é o trabalho de Cris. Muito bom ouvir todas e você, Lauro. Todas e todos. Não é um incômodo que eu sinto. E tomei coragem de dizer quando você retoma, né? É porque não dá que a gente segue resistindo e tal. E aí o meu incômodo vai na direção do real da vida, sabe? É preciso ousar se revoltar e é preciso ousar seguir. Contudo, tem o encontro com esse real da vida, que é a morte. Né? Quando eu estive na casa do Chico, e aí você vai ouvindo, né, as pessoas nesse entorno, e as pessoas diziam para a gente, né, estava com um grupo de amigos, né, durante a graduação, e as pessoas diziam, ele era um louco, não precisava ter morrido. Né? E quando essa comunidade faz circular esses vídeos, né, como também uma forma de dar visibilidade a esse movimento que não é midiático, também há riscos. Né, porque, ainda que a gente diga que a gente deixa os rastros e que é possível encontrar, a comunidade um pouco que vai se protegendo e tentando se esconder nesse excesso dos vídeos e tal. Então, como seguir? Né? E a gente prefere seguir, ousar e resistir, ou virar herói, ou enfrentar a vida conforme dá e aguardar o fim. Eu diria que, em última instância, é uma escolha ética, né? Mas eu aposto muito, não à toa eu fico insistindo, isso não se faz só, é uma escolha ética que cada uma tem que tomar, mas não se faz só, porque eu acho que também tem uma lógica. Essa imagem me foi dada por uma aluna, viu, gente? Que eu estava falando dessa dimensão e ela falou daquelas migrações de pássaros, né? E ela falou, aquele pássaro que vai na frente, ele vai revezando, porque ele é o primeiro que recebe, né? Então, ela falou, é uma lógica de transmissão também, de uma certa lógica, de uma certa racionalidade, de uma perspectiva discursiva. Então,
mas dentre os mal-estares, a fonte do corpo tem a materialidade corpórea, tem a finitude, tem sim, né, os modos que acontecem de enfrentamento que podem levar à morte. Vamos fazer uma última rodada, porque já está chegando a hora da conferência de encerramento. No YouTube tem uma pergunta que é como as mudanças climáticas e a poluição estão afetando a saúde mental das populações ao redor do mundo. E tem mais uma pergunta na plateia, não tem? Tem que fazer aqui, ó. Olhar para aquela câmera ali para falar com a Betânia. Oi, Betânia. Boa tarde, gente. Eu sou o Luiz Carlos Martins, sou professor da UFAM, e eu queria colocar em jogo aqui nessa discussão o que o Peixe fala sobre voluntarismo também, né? E pensar essa resistência a partir de uma outra, talvez, categoria, e relacionar justamente a resistência no inconsciente, Betânia, Lauro, né? E se a gente pode, sem cair em voluntarismo, e pensando no que você traz sobre comunidade, a gente pensar nessa posição significante, né? E posição significante, e nos pensar os corpos como um corpo significante, né? O corpo sempre extravasa isso, mas o corpo é significante também, né? A dança mostra isso, a psicanálise mostra isso, o porco, olha só. Depois eu vejo isso com o analista. Isso, o significante é se alternando, né? Mas a ideia, acho que talvez seja isso, assim, se o corpo é significante, se ele suporta sentidos, né? Essa ideia de entrelaçar significantes, de produzir-se textos, produzir-se discursos, né? de ter essa materialidade. E a gente pensar a resistência nisso. Quando a gente pensa as articulações que a internet traz, né, para o bem e para o mal, né, dos nazifascistas aos movimentos todos libertários que surgiram quando se começa a congregar não mais o indivíduo ou o Marte ou esse pássaro que está voando sozinho e ele pode morrer, mas tem um outro corpo que substitui, que torna. Mas isso, como evitar o voluntarismo nisso também, né? E que questões traz para o voluntarismo ou não, né? A gente pensar o corpo como significante na construção de textos, de discursos de resistência com os nossos corpos mesmo, né? Nessa unidade ou na tentativa de união, de fazer circular determinado sentido e suportar determinados sentidos. Eu acho que, de algum modo, eu começo o meu texto tocando um pouco nessa questão, que é justamente pensar essa ideia de revolta, rebeldia no interior da luta de classes, né? Eu acho que não dá para a gente pensar mudança climática, não dá para a gente pensar como a gente sai, né, disso em que a gente se meteu, né, essa questão da plataformização, enfim, seja pensando, né, nessas ferramentas das quais a gente se torna dependentes, né? Acho que isso foi falado na conferência aqui de abertura, muito, né? De certa forma, né, a gente não consegue fazer nada sem isso, né? Então, assim, eu acho que só é possível sair disso, justamente, né, pensando isso no interior da luta de classes, né? Então, pensando isso historicamente. E aí, eu acho que não tem outra forma, né? Individualmente, voluntariamente, e aí eu acho que esse exemplo que foi dado, né, de você alterar a palavra, por exemplo, né, colocar lá um 4 para dizer assassino, sei lá, qualquer palavra assim, isso é da ordem, de certa maneira, é da ordem do voluntarismo, né? Então, claro, são movimentos que a gente faz justamente para que algumas coisas possam circular.
né? Mas isso não vai mudar a estrutura social, política, econômica em que a gente se encontra. Claramente não, né? Então é preciso que tenha um movimento da sociedade, né? Um movimento muito maior, né? Que é um movimento histórico, enfim. Então, assim, de certa maneira, acho que eu procurei, né, situar um pouco a reflexão dessa ideia da exploração, né? E aí a exploração, tanto... porque é isso, né? Não dá para pensar a exploração dos recursos naturais sem pensar a exploração do trabalhador, né? Porque quando você pensa em telecentro, quando você pensa nas big techs, a questão da exploração do trabalho, ela está aí, né, extremamente presente. Claro, eu não consegui abordar isso, né, mas essa questão está presente. Então, é uma questão da luta de classes que continua, né? E eu acho que isso é uma coisa que precisa ser dita, né? Então, acho que é isso. Assim, eu responderia mais ou menos desta forma. Não sei exatamente se era isso que você queria, mas é o que eu consigo dizer. Eu fiquei pensando, em diálogo com o seu trabalho, Cristiane, a questão do racismo algorítmico, né? Ou seja, de fato, tem muitos outros elementos aí dentro que, a mim, em especial, escapam absolutamente, né? Eu nem sabia que gastava tanta água assim, descobri hoje no evento. Então, mas, em relação propriamente ao voluntarismo, eu lembrei de duas coisas. Primeiro, a própria concepção de sujeito, da devedora da psicanálise, né, que é de um sujeito dividido, que faz com que acho que o Laura apresentou isso muito bem, então esse voluntarismo nunca se coloca de uma forma tão afirmativa, como se fosse descolado dos diferentes determinantes, né? E de outro, eu lembrei de um texto, né, um argumento, estou tentando lembrar mais precisamente, do Vladimir Safatli, onde ele retoma a expressão um esforço a mais para pensar a dimensão da revolução, e ele vai fazendo pequenas subversões. Então, tem algo do esforço, do não posso continuar e continuarei, né, que talvez se coloque em outro lugar, quase que uma espécie de ultrapassagem pelo ato, mais do que de um voluntarismo. Mas, assim, foi o que eu pensaria agora. Esse é um tema que eu acho que vale a pena uma investigação mais cuidadosa. Mas obrigada pelo comentário e pela pergunta. Bom, então agradeço a presença de todos. Quero agradecer imensamente novamente as colegas, a professora Betânia, a professora Cristiane, a professora Sueli. E a gente agora, às 5 horas, vai ter a conferência de encerramento com a professora Eni Orlandi. Muito obrigado.